9h02. Olá, bom dia. Terça-feira, 8 de agosto, está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo aqui até as 10 da manhã na sua Jovem Pan News Piracicaba. Que bom poder estar com você todas as terças-feiras a partir das 9 da manhã aqui na sua 99.5 FM. A única emissora 24 horas notícias de Piracicaba e região. Deixa eu dar meus recadinhos aqui para você, antes da gente começar, né? O nosso falatório aqui. Baixa o aplicativo. Você quer ficar ligadinho na Pan News? Baixa o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba. Tem lá para iOS, tem para Android. E você vai encontrar lá nas lojas e baixar, é de graça. Você vai ouvir a Jovem Pan News onde você estiver, facinho, facinho. Lembrando de novo que essa é a nossa única emissora 24 horas de notícia na região. Se você quiser falar com a gente, tem o WhatsApp também, viu? Anota aí, 971482932, 971482932. Manda áudio, manda sugestão, manda pergunta. Você participa com a gente aqui do programa. Tem também o nosso perfil, @Jovem Pan News Piracicaba, lá no Instagram. Pode mandar direct e saber tudo o que está acontecendo aqui na emissora. Tem também o meu perfil no Instagram, @Papo com Cris. Eu fico super feliz quando vejo lá os nossos ouvintes acompanhando também o meu trabalho como jornalista. Se você perdeu um programa, pode conferir no arquivo, você vai lá no YouTube, digita Papo com Cris, estão todos os programas Elas na Pan, desde o primeiro lá que foi... que estreou em outubro, a gente já está no 39º programa, você vai encontrar tudo lá, tá bom? Fica sempre comigo que eu vou ficar feliz. Olha, gente, a gente está em pleno agosto lilás, né? Um mês dedicado à conscientização sobre a importância do combate à violência contra a mulher. Não dá para fazer de conta que isso não existe, gente. A questão é séria. E só vai ganhar força à medida em que a gente trouxer essa discussão para os meios de comunicação, para as escolas, para as comunidades, para as empresas. É preciso coragem para encarar esse desafio. E tem gente dando show nesse quesito, viu? Na semana passada eu trouxe aqui no programa 3 mulheres engajadas nessa luta. A Débora Ferraz, que é coordenadora do Exército de Formiguinhas, a advogada Daniela Coimbra, que é presidente da Comissão da Mulher da OAB Piracicaba, e a psicóloga Cris Uline, que é a nossa colaboradora aqui, inclusive, no quadro Cuca Legal. Com o apoio da Diocese de Piracicaba, elas estão indo às comunidades para conversar com as mulheres, levar informação e conscientização, tudo relacionado à questão da violência. Nesse último sábado, elas reuniram centenas de mulheres nas comunidades Frederico, Bosques do Lenheiro, União e Gilda. A reunião foi lá na Paróquia Sagrada Família, o padre Claudemir estava junto, foi uma roda de conversa. Olha, gente, só de ver as fotos eu já fiquei emocionada. Como elas conseguiram levar nessas mulheres, né? E foi lindo ver aquelas mulheres, né, em busca de conhecimento e outras mulheres dispostas a compartilhá-lo, né? Então é informação, conhecimento que vai fazer com que a violência vá diminuindo. E eu estarei sempre aqui para enaltecer, divulgar as ações de toda mulher que soma esforços à luta contra a violência. É o meu papel como jornalista, como comunicador. E não é só de feminicídio que eu estou falando aqui, viu, gente? Eu me refiro a toda forma de violência a que muitas mulheres são submetidas, sem nem mesmo saber que estão sendo vítimas dessa violência. É o famoso, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. E é sobre isso que a gente precisa falar. Não é aumentando o policiamento ou multiplicando delegacias também que esse problema vai acabar, viu, gente? Por isso, eu convidei 2 mulheres importantes, 2 profissionais de elevadíssima reputação, que conhecem com propriedade a problemática da violência contra a mulher. Eu estou me referindo aqui à delegada adjunta da Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba, a doutora Olívia Fonseca, e a advogada piracicabana, a doutora Rosália Ometo, que é membro da Rede de Prevenção e Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência de Piracicaba, como representante da Sociedade Metodista de Mulheres da Catedral Metodista de Piracicaba. Ela é parceira voluntária de empresas para palestras sobre conscientização sobre assédio moral e sexual no trabalho e violências domésticas. Se preparem para um bate-papo sem meias palavras. Essas minhas convidadas não são de brincadeira, não.
Fica comigo, eu sou Cris Sanches e tá começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Olha, eu conheci a doutora Rosália Almeto na porta do Colégio Piracicabana, né, doutora Rosália? Daqui a pouquinho a gente já vai falar. As nossas filhas estudavam juntas e a gente se identificou à primeira vista por uma série de afinidades que a gente tem. E essa amizade já vai para mais de 15 anos. Sobre a delegada da mulher, a doutora Olívia Fonseca, eu já tinha ouvido inúmeros elogios, né? No meio jornalístico a gente fala, né, das autoridades e eu ouvi sempre muitos elogios a ela. Mas eu só tive o prazer de conhecê-la num evento sobre violência contra a mulher que foi promovido em março passado pelo COMESP, o Conselho da Mulher Executiva do CIMESP, que é o Sindicato Patronal das Indústrias. Gente, eu fiquei muito impactada com toda a experiência e conhecimento da doutora Olívia, que ela compartilhou com a gente naquele momento, naquela noite. A palavra é essa, gente, eu fiquei obcecada por trazê-la aqui ao Elas na Pan. Ela tá rindo aqui, então hoje, mais uma vez, eu sinto a satisfação de trazer para a minha audiência entrevistadas da melhor qualidade, da mais elevada reputação. Bom dia, doutora Olívia. Seja muito bem-vinda. Que bom que a sua agenda permitiu a sua vinda hoje aqui. Bom dia. Bom dia, Cris. Nossa, eu fico extremamente tocada pelos elogios, porque a gente trabalha no dia a dia, nunca esperando um retorno, um reconhecimento, mas quando ele vem, ele é muito bem-vindo. Ah, mas fique sabendo que você realmente é uma profissional da mais elevada reputação e a gente, no meio jornalístico, a gente conversa muito a respeito. Doutora Rosália, minha amiga, minha querida, né, uma irmã que eu tenho, obrigada por estar aqui com a gente, também uma profissional brilhante. Obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, Cris. É uma honra estar aqui, porque nós vamos falar de um assunto fundamental para nós mulheres. É discutir possibilidades de como sair desses números, ferramentas que a gente pode adotar no nosso cotidiano para que nós possamos sair melhores do que nós estávamos agora há pouco. É verdade. E o conhecimento, eu acho que é o principal fator aí mesmo para sair dessa situação, né? Eu acho que quando eu trago pessoas da qualidade, né, do conhecimento, né, que vocês têm para compartilhar com a audiência nessas informações, a gente sente que está dando uma contribuição. E aí vamos começar esse bate-papo. Eu queria, antes de mais nada, que minha audiência conhecesse um pouquinho mais de vocês. Eu queria começar pela doutora Olívia. Eu queria, doutora, que você me contasse um pouco sobre como é que foi tornar-se delegada da mulher. Isso foi um acaso na sua carreira ou foi um objetivo mesmo? Foi totalmente fruto de um acaso que acabou virando um objetivo. Eu entrei na polícia em 2010 como escrivã de polícia, fiquei 2 anos trabalhando na capital e fui aprovada no concurso para delegada. Eu já estava há 7 meses trabalhando na região central ali da Cracolândia de São Paulo, quando surgiu o convite para voltar, que eu sou de Charqueada, para voltar para o interior, mas assumindo a DDM de Santa Bárbara do Oeste, né, que fica aqui próxima. No começo eu relutei um pouco porque eu não me via trabalhando em delegacias da mulher. Porque dentro da própria polícia havia uma questão de que DDM não era delegacia. De quem trabalhava na DDM não eram policiais. Porque a DDM tem muito essa questão de tratar com o social, com essa parte de não é tanto a questão do embate contra o crime, da prisão. A gente faz também, mas em menos número. A gente tem muito mais a parte social, o pedido da medida protetiva, a realização do BO, o encaminhamento ao judiciário, o atendimento da vítima que chega ali. Então, para mim foi muito difícil no começo, porque eu não me via trabalhando em DDMs. Só que quando eu cheguei em Santa Bárbara do Oeste, eu fui convidada a integrar o Conselho da Mulher. E eu encontrei mulheres maravilhosas, assim. Uma delas é a pastora Ione, que também, ela faz parte da Igreja Metodista, e ela me mostrou um caminho, assim, completamente novo. Uma visão, né, da questão da violência contra a mulher que eu não tinha naquela época. Isso já faz 10 anos que eu trabalho com isso. E aí que eu comecei a me interessar, que eu comecei a estudar o tema, e eu fiz uma especialização, concluí um mestrado pela PUC justamente na área de atendimentos da DDM, né, como é a violência doméstica tratada dentro da DDM, e sigo em DDM, sigo apaixonada pelo tema, sou delegada de DDM, com muito orgulho. Não sei se para os outros colegas policiais ainda nós temos essa visão de que nós somos uma delegacia social,
mas eu tenho muito orgulho de integrar, e é uma delegacia que eu espero trabalhar nela até a minha aposentadoria, porque foi onde eu me encontrei, é onde eu me realizo no dia a dia. Conhece a pastora que a delegada mencionou, Rosália? Eu sei que é metodista. De nome, sim. É, a pastora Ione. Sim. Aqui em Piracicaba nós temos a ação muito forte da pastora Laurilene e da nossa secretária distrital, que é a Niceia. Foi a partir da Niceia que nós, enquanto movimento feminino dentro da igreja, o que nós poderíamos fazer para colaborar. E nós fomos buscar o que a cidade estava fazendo. Isso foi em 2019. E desde então eu sou a representante da igreja na rede de atendimento às mulheres vítimas de violência da cidade de Piracicaba. Poucas mulheres sabem, porque é um local em que várias situações governamentais e não governamentais da sociedade civil se reúnem para poder discutir formas de melhor colaborar com as mulheres. Como, aonde, com quem elas podem se acolher, estar presente, ficar dentro de um cuidado para além. Então, a DDM é uma das partes. Nós fizemos uma cartilha extraordinária que está disponível para todas as mulheres no site, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura. Como é que a gente encontra essa cartilha? Se você digitar www, Campo Municipal de Piracicaba, vai ter lá no final, vai ter cartilha da Rede das Mulheres. Você vai clicar ali e vai ter um PDF dessa cartilha que foi produzida em conjunto. Nós fizemos em duas etapas. Uma, nós estabelecemos todo o fluxograma de todos os atendimentos da cidade, qual era a porta de entrada, como essa mulher seria cuidada, de todas as formas. Porque violências têm de vários gêneros, vários espectros. Então, você tem a violência física, que é a mais fácil de visualizar. Você tem a violência psicológica, que é uma das mais difíceis de você perceber. Tem a violência sexual, que é ultrajante e machuca demais. Você tem a violência financeira, patrimonial, quando os seus recursos, o que você ganha, não é gerido por você. Então, você tem vários tipos de violência e cada um dessa situação, e ainda você tem a violência moral, que é um conjunto de situações. Nesses fluxos, você vai entender para onde você pode ir, aonde você pode ter cuidados, desde a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ensino, quando a violência acontece numa escola, quando essa violência acontece dentro de uma situação e ela vai buscar o CRAS, o CRAM, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Governo, que você coloca possibilidade de trabalho. Eu acho que é muito isso, né? A doutora Lívia, que atende, né, diariamente pessoas lá dentro da delegacia, em situação de violência, das mais diversas. Eu acho que o que pega mesmo é a mulher saber para onde eu vou, o que é que eu faço. Fui agredida, estou sendo vítima de, sei lá, de qualquer tipo de violência que ela identificou. Ela se sente sozinha porque falta para ela informação. E muitas vezes a gente tem que entregar na mão mesmo dessa mulher, né? Essa informação, não é isso? Doutora? Não, com Você sente esse abandono, essa sensação de abandono da mulher? Ela se sente abandonada, ao passo que existe alguma estrutura que pode dar uma sustentação para ela nesse momento de fragilidade, não existe? Sim, não, com certeza. A delegacia ela acaba sendo a principal porta de entrada para as mulheres, mas ela não é a única. Por isso é tão importante que nós possamos falar sobre os serviços da rede de atendimento da cidade de Piracicaba. Porque eu não posso condicionar o atendimento de uma mulher vítima de violência doméstica ao registro do boletim de ocorrência, onde muitas vezes isso acontece. Hoje em dia a gente já tem decisões, a própria Lei Maria da Penha foi alterada para possibilitar o pedido das medidas protetivas sem o processo criminal. Ou seja, a vítima, a mulher em situação de violência doméstica, ela pode solicitar as medidas protetivas de urgência sem necessariamente ter que processar o agressor.
Então nós temos que dar mais opções para essa vítima, para que a polícia não seja a única porta de entrada. Porque nem sempre eu quero a intervenção da polícia. Nem sempre eu quero que o meu problema seja resolvido pela polícia. Às vezes a mulher só quer sair do relacionamento abusivo e reconstruir a vida dela. Mas ela não quer ter que passar por um processo criminal, que é moroso, que é demorado, que exige dela várias condutas. Ela tem que ir na delegacia, ela tem que ir no IML, ela tem que ser ouvida, ela tem que ir depois em audiência no fórum. Isso não é rápido. Muitas vezes as audiências, elas são marcadas quando a mulher já mudou de vida, já está às vezes com um novo parceiro, já quer esquecer a violência. Então são casos que a delegacia tem que atuar obrigatoriamente, que a rede tem que notificar a delegacia obrigatoriamente. Mas num caso, por exemplo, de ameaça, num caso de perseguição, se essa mulher não quiser a intervenção da polícia, ela não precisa ter. E é isso que a gente tem que disponibilizar para ela. Porque a gente percebe muitas vezes mulheres que moram em comunidades carentes, até medo de chamar a polícia no local, elas acabam ficando. Por quê? Porque não é interessante que a polícia esteja presente nesses locais. Pode atrapalhar alguma atividade criminosa que está acontecendo no local. Então a mulher deixa de denunciar a violência por causa disso. Então a gente tem que pensar nisso. Não parar de tratar a violência contra a mulher como só caso de polícia. Então por isso que eu sempre falo que tem, as delegacias de defesa da mulher, elas têm que trabalhar 24 horas. Mas elas têm que ser um dos serviços. Ela não pode ser o único serviço. Ela não pode ser o serviço principal. Ela tem que ser parte da rede, não ela sozinha. Sustentar toda essa problemática e toda essa ação. Né? Essa visão que a gente tem que ter. E eu vejo, por exemplo, você estava enaltecendo os grupos, os encontros com mulheres. É super importante. Mas por que nós não fazemos isso com os homens? Também. Eu sou chamada em várias palestras e empresas onde eu só falo para mulheres. Aí eu pergunto, cadê os homens? A gente tem medo que eles se sentam constrangidos. Eu até queria mencionar aqui, você tocou num assunto importante, que elas vão, inclusive, já estão com a agenda, que eu estou acompanhando a agenda delas no grupo, numa indústria, na Danpower, que é inclusive do presidente do CIMESP, vão fazer 3 reuniões com os 3 turnos que eles têm lá com os homens. É verdade. Muitas vezes o homem reproduz culturalmente, né, atitudes de violência, não a violência física, mas outros tipos de violência, porque ele aprendeu com o pai, com o avô, e ele nem sabe que ele está sendo violento com a mulher, e ele precisa repensar isso, levar isso para esse homem. Né? A gente não tem atualmente essa interseção no homem agressor. A gente precisa pensar também numa política pública que foque o homem agressor. Esse é um dado que eu não divulguei ainda, mas um dos feminicídios na cidade, em que o autor se suicidou em seguida, era o 2º feminicídio que ele estava cometendo. Diga, doutora. Ele tinha matado uma primeira namorada em 2008, passou 10 anos preso, foi solto, e aí cometeu outro feminicídio e se suicidou em seguida. Qual foi a intervenção que teve nesse homem? Por que ele se sentiu no direito de matar outra mulher? Porque diferente de qualquer outra violência, a violência de gênero, ela se baseia numa cultura. E como a mulher é vista na sociedade, como a gente constrói o papel da mulher na sociedade. Tanto é que nós precisamos agora, em 2023, de uma lei que determinasse que a mulher recebesse igual ao homem. Quer dizer, parece que no Brasil tudo tem que ser na base da lei, na base da barbárie, na base da imposição, que nós não conseguimos mudar a realidade. Só que para mudar a realidade eu preciso de trabalhos como a rede, como o trabalho que a doutora Rosália está falando aqui, para a gente começar a pensar em mudar a realidade. Porque o combate da violência, a polícia não consegue fazer. Porque dos 6 casos de feminicídio, 5 mulheres nem registraram ocorrência. Nunca tinham um boletim de ocorrência anterior contra esse homem. A doutora está se referindo a essa estatística triste de Piracicaba. São 6 casos de feminicídio até agora, mês de agosto. Temos mais 5 meses pela frente. E rezamos para que nada mais aconteça, porque isso já é o triplo do que aconteceu ano passado, né, doutora Olívia? Sim. Ano passado nós tivemos 2 feminicídios, um em março, um em novembro. Esse ano nós já tivemos 6. E eu falo da dificuldade que a gente tem para trabalhar com isso. Um dos grandes instrumentos que a gente tem na Lei Maria da Penha são as medidas protetivas de urgência. Dessas 6 mulheres, uma estava sob a égide de medidas protetivas. Então, as pessoas às vezes minimizam. A medida não serve, não presta para nada. Serve sim. O que a gente precisa pensar agora é como a gente vai fiscalizar essas medidas protetivas de urgência, que é um trabalho que a Guarda Civil de Piracicaba tem feito de maneira exemplar, de maneira, assim,
Muito só bacana. Elogios para a Patrulha Maria da Penha, mas é um serviço que tem que ser estendido para mais mulheres. Então, essas intervenções que a gente tem que começar a pensar. Tem ideia de quantas mulheres estão sob medida protetiva aqui em Piracicaba? Você tem uma noção? Olha, a DDM, por ano, a gente pede aproximadamente 650 medidas protetivas de urgência. Já chegamos a pedir 9 num dia só. Isso é pedido via DDM. Se eu me sentir ameaçada, eu devo ir à delegacia da mulher pedir essa medida protetiva. Sim, se você quiser, você pode fazer pela DDM. Se você não quiser, você pode fazer pela Defensoria Pública, por exemplo. Entendi. Ou por um advogado, por exemplo. Uhum. Se for uma ameaça, uma perseguição onde não há a exigência de você processar o agressor. A DDM acaba sendo a principal porta de entrada, e isso é indiscutível. Mas há outros meios, e o número de medidas é muito grande, a gente precisa pensar em expandir esse serviço de fiscalização. Vamos ser didáticos aqui, porque, de verdade, doutora, vocês estão falando coisas aqui que eu, como jornalista, alguém que procura acompanhar, por exemplo, essa coisa de não processar, de não precisar, isso eu não sabia. Então, é importante que as pessoas saibam, né? Se eu sofro algum tipo de agressão, em que situações eu devo pedir uma medida protetiva? Quer dizer, tem que ser violência física? Não, ameaça. E o que significa ter uma medida protetiva? Eu gostaria que vocês explicassem para mim, por favor. A doutora Rosália falou sobre os tipos de violência. Eu acho que ela sabe explicar bem também essa questão. Eu acho que a questão da medida protetiva é um dos últimos situações, é uma medida que a mulher já aguentou tanto que ela chega num ponto em que ela tem uma ameaça real muito grande. Quando a ameaça psicológica é gigantesca e ela não consegue mais vivenciar o seu cotidiano, você não consegue ir ao trabalho, você se sente perseguido. Existem casos, por exemplo, de parceiros que colocam câmeras dentro do quarto para ficar vigiando a ex-parceira. Então, abordagem na rua, tudo isso é intimidante. Isso é um processo. Ninguém chega da noite para o dia cometendo um feminicídio. Se isso acontecer, não é nem feminicídio. Isso vai ser talvez um latrocínio, que é um homicídio com proveito econômico. Mas você tem que pensar que essas medidas são extraordinárias, porque antes a gente não tinha. Então, você consegue fazer esses pedidos via judicial, via DDM, que garantem, resolve? Não resolve, mas ajuda muito. Mas na prática, doutora, como é que funciona? Eu estou sob medida protetiva, isso significa que eu vou ter, por exemplo, um policial na porta da minha casa? Eu sei que não, mas o que significa na prática? Se a mulher quiser, ela vai ter o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal. Então, ela vai ser cadastrada e ela vai ser monitorada como ajuda. Muitas mulheres não querem esse acompanhamento, mas ela não vai ter um guarda-costas do lado, mas ela vai ter um aparato, ela vai ter a possibilidade de ter botão de pânico, que é a chamada. Muito legal. Mas isso, né? Eu acho que o que nós precisamos levar para a população como é que isso começa? Como é que a gente previne isso? Porque agora a gente está conseguindo fazer situações para tentar diminuir, para quebrar esse ciclo. Mas como é que ele começa? Acho que nós tivemos um grande avanço com uma legislação trabalhista, a Lei 14.457 de 2022, que fala sobre o Programa de Emprego Mais Mulheres e altera a CLT para que você tenha medidas de prevenção ou combate ao assédio sexual e o assédio de todos os tipos de violência no ambiente de trabalho. Importante isso também. Aí, a CIPA, que toda empresa grande tem que ter, ela tem que fazer regularmente palestras sobre isso. Eu realizei algumas nesse começo, nesse ano, e foi muito proveitoso. A devolutiva das mulheres que estavam ali eram arrepiantes. E também teve devolutivas masculinas, porque era o ambiente em que todos os colaboradores estavam. E para que isso? Para que ter esse tipo de conscientização? Porque se isso acontece no ambiente
de trabalho, que normalmente a pessoa é mais contida, no ambiente pessoal, ele é muito maior. Então, quando você leva a informação no ambiente de trabalho, a mulher começa a refletir o que ela está vivendo na vida pessoal dela. Ela vai se fortalecendo, sabendo que existem aonde pode ter acolhida, em que momento ela vai poder ser atingida. E com isso a gente tem o canal de denúncia. As empresas precisam ter um canal de denúncia para assédios. Isso é fundamental. Muito, muito interessante o que você está falando. Acho que é um alerta para líderes sindicais, seja dos sindicatos de trabalhadores ou sindicatos patronais. Isso é fundamental, porque realmente essa trabalhadora vai levar para a empresa, né, o reflexo daquilo que ela está vivendo em casa, essa angústia, né, às vezes essa sensação de ameaça e não saber para onde vai. Ela pode ser informada dentro do ambiente do trabalho dela, como ela pode se defender e como ela pode, né, encaminhar esse problema. Gente, eu estou adorando esse papo aqui. A doutora Rosália deu uma deixa aqui. Como é que começa? A gente já vai falar como é que começa isso, doutora, no próximo bloco. Vamos chamar aqui o break. Bruninho, vamos lá, a gente já volta, hein? Fica comigo. Elas na Pan. 9h34, estamos de volta hoje, novamente discutindo Agosto Lilás, que é um mês aí de conscientização para a importância do combate à violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica. Eu estou recebendo aqui no estúdio a delegada adjunta da Delegacia de Defesa da Mulher, doutora Olívia Fonseca, e a advogada, doutora Rosália Ometa. A gente está batendo um papo muito importante aqui, com muita dica, muita informação relevante, né, para ajudar as mulheres aí em situação de violência, ou aquela mulher que você conhece, né, aquela sua amiga, aquela sua parente, aquela sua vizinha que vive em situação de violência e muitas vezes se sente perdida, né, como vai agir. E elas estão dando dicas preciosas aqui. Mas agora eu quero chamar a psicóloga Crisoline, que está chegando aí com a dica do quadro Cuca Legal. Ela vai falar um pouquinho também sobre violência contra a mulher. Bom dia, Cris. Cuca Legal. Olá, Cris. Olá, ouvintes da Jovem Pan News. Dando continuidade no tema da semana passada, venho bater um papo aqui com vocês. Quais são os tipos de violência que a mulher pode sofrer além da violência física? A mulher pode sofrer a violência psicológica, a violência moral, sexual e patrimonial do seu parceiro. Resumindo para vocês e dando exemplo, na violência psicológica, o parceiro pode humilhar sua companheira, ele pode isolar e perseguir a sua companheira. Na moral, ele vai fazer calúnias e difamação da sua parceira. Sexual é quando ele força a ter uma relação, a tocar em partes que a mulher não quer ser tocada. E, por fim, a violência patrimonial é quando este homem, né, o abusador, retém todo o dinheiro da pessoa, ela quer controlar as contas da pessoa, ela quer dificultar o acesso da pessoa a qualquer bem que ela tenha. Outro tipo de violência que muitas mulheres estão passando é a violência no ambiente de trabalho. É o assédio, é a chantagem, é chamar a pessoa e fazer elogios além do que é considerado normal, é ter que corresponder àquilo que o seu superior exige que faça, deixando muito claro aqui a todos. Acabe cedendo, né, o que eu quis dizer, é porque mediante a ameaça, essa mulher muitas vezes aguenta humilhações, elogios inadequados, toques inadequados. Então, mulher, denuncie, não fique em silêncio, procure uma delegacia da mulher, ligue para 180, peça ajuda para uma amiga, peça ajuda para algum familiar, mas não fiquem
em silêncio, pois a violência pode aumentar cada dia mais. Eu me chamo Cristiane Zulini, sou psicóloga e meu Instagram é @CristianeZuliniPsicóloga. Até a próxima semana. Um abraço. Elas na Pan. 9h38, estamos de volta aqui com Elas na Pan, hoje recebendo a advogada a doutora Rosália Ometo e a delegada da mulher, doutora Olívia Fonseca. A gente está aqui num papo muito acalorado aqui, enquanto estava o break. E, gente, tem muita coisa para melhorar, para corrigir, né? Sem falar da questão da prevenção, que eu vou até depois perguntar à doutora Rosália sobre, né, como é que a gente pode trabalhar na redução desses índices, porque não adianta, né, doutora Olívia, não adianta ter uma DDM em cada esquina, a gente precisa reduzir esses índices, né? E você colocava aqui uma série de problemas de estrutura. Gostaria que você relatasse um pouco, né, como delegada, quais são as limitações que você enfrenta no dia a dia do exercício da sua profissão, da sua função, e o que seria a estrutura ideal no seu caso, né? Quer dizer, como é que você enxerga uma estrutura ideal para atender e acolher a mulher vítima de violência em Piracicaba? Bom, Cris, a gente tem que partir do princípio que a delegacia atua quando o crime já aconteceu. Quando a mulher já foi agredida, quando a mulher já foi ameaçada, infelizmente quando a mulher já foi morta. A polícia, ela age nessa parte. A gente age na prevenção com os pedidos da medida, mas para a medida acontecer, você tem que ter sofrido um crime. Então nós temos que pensar o quê? Nós precisamos melhorar a estrutura de atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher no horário comercial, para começar. Né, nós temos um terreno doado pela Prefeitura Municipal de Piracicaba para a construção de uma nova sede para a Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba, que hoje funciona num prédio alugado, onde as mulheres ainda não têm privacidade para denunciar a violência, o espaço é pequeno, nós não conseguimos trazer profissionais de outro setor para atender a mulher por limitação de espaço. Então, uma demanda urgente, mais do que uma DDM 24 horas, é uma DDM funcional que atenda a mulher. Porque, mas a violência acontece a toda hora. Sim, acontece. Mas existe um policial para atender essa mulher. Existe uma sala DDM 24 horas no plantão policial. Eu não sabia disso. Sim, doutora. Existe uma sala, é uma sala lilás, é uma sala toda preparada para receber a mulher que vai fazer o boletim de ocorrência. Eu só posso pedir a protetiva numa sexta-feira, 9 horas da noite, porque é a hora da minha folga do trabalho. Ela pode ir no plantão policial, que fica na Rua Vergueiro, e falar, olha, eu quero fazer meu BO e pedir minha protetiva pela DDM online. Ela vai ser colocada nessa sala separada, de maneira privada, onde vai ser feito o acesso com uma delegada de defesa da mulher de São Paulo, por meio de um aplicativo. Ela vai relatar a violência, ela vai ser ouvida, o BO vai ser registrado e a medida protetiva vai ser pedida aqui no Fórum de Piracicaba. O serviço é o mesmo que é oferecido pela DDM. Então, nós precisamos, então, de um espaço para poder atender a mulher melhor, a mulher com mais dignidade. A partir do momento que nossa demanda de serviço aumentar, nós também precisamos de uma vara de violência doméstica específica, porque não adianta a DDM dobrar a sua capacidade de atendimento se quando chegar no judiciário a gente ainda não tiver um juiz e um promotor específico, uma promotora específica para julgar os casos de violência doméstica, dando celeridade a esse caso. Porque nós precisamos dar uma resposta para essa mulher de maneira rápida. Onde vai parar, doutora, quando a gente faz um BO, tá, esse documento, não existe. O processo vai para a vara da família? Vara criminal comum. São, acho que 4 varas criminais em Piracicaba, é distribuída aleatoriamente. Mas, assim, tem prioridade? Tem, mas acaba entrando numa fila de outras prioridades. Então, o que a gente precisa? São poucas as varas de violência doméstica criadas no estado de São Paulo, e a partir do momento que eu falo que eu preciso de uma DDM, eu também preciso de uma vara específica. Se eu tenho a polícia específica, eu também preciso de um judiciário, de uma promotoria específica para atender. Isso foi previsto lá na Lei Maria da Penha em 2006 e ainda não foi implementado. Então, para começar, eu preciso disso. Uma sede nova para a DDM, uma vara de violência doméstica e a prioritária de Piracicaba é uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Porque não adianta eu atender a mulher 2 horas da manhã e ter que esperar até às 8 para ela acessar o serviço. Tá? Hoje em dia a gente tem como acionar esse serviço, mas ainda não tem um acionamento direto. O acionamento é feito pela guarda, que entra em contato com o serviço. As mulheres permanecem, salvo engano, 3 dias em Piracicaba e são levadas para um abrigo em Sorocaba. Sorocaba? Isso. O que eu julgo uma outra violência, porque a mulher é obrigada a deixar família, emprego,
mudar a escola dos filhos, porque Piracicaba não dispõe desse serviço. Então, não adianta eu achar que a violência é só caso de polícia. A lei não vai mudar uma realidade social. A violência doméstica, ela acontece por uma questão muito específica. Ela acontece porque o homem ainda se acha proprietário da mulher, porque o homem ainda se acha superior à mulher. Lei nenhuma vai mudar isso. A DDM, ela não combate a violência, ela ajuda na questão do acolhimento da vítima, do processo do agressor. O combate, ele existe antes da violência acontecer. E o que nós estamos fazendo antes da violência acontecer? E o que nós fazemos depois que a mulher faz o boletim de ocorrência na delegacia? O que nós oferecemos para essa mulher? A maior causa do índice da mulher permanecer num relacionamento abusivo é a questão financeira. O que nós estamos oferecendo para essa mulher? Por que a gente não pensa em fazer um programa com as empresas para que contratem mulheres vítimas de violência doméstica e tenham um benefício? Por que a gente não pensa na expansão de uma questão de uma educação financeira para essas mulheres, de um primeiro emprego para essas mulheres? Em Santa Bárbara do Oeste, as mulheres eram acolhidas na Casa Abrigo, não tinham a possibilidade de começar a ter uma educação financeira, um serviço. Santa Bárbara tem essa Casa Abrigo? Tem. E cabe a quem? Qual é a esfera do poder que tem que providenciar essa casa? É a prefeitura? É o governo do estado? Olha, a questão da violência, ela é intersetorial e intergovernamental. Então, eu tenho o trabalho federativo do estado e do município. Geralmente, as casas-abrigos, elas ficam a encargo do município. Geralmente, as delegacias de defesa da mulher, elas são em cargo do estado. A implementação de programas sociais é a cargo federativo. Porém, eu preciso de uma união de esforços para que cada um ali exerça seu papel. Olha, se o meu papel se a minha demanda principal é essa, eu vou focar nessa demanda. Eu não vou focar na demanda mais fácil. Porque abrir uma delegacia 24 horas é a demanda mais fácil hoje em dia. Apesar de nós não termos policiais, né? Depois da aprovação da lei do governo Lula, que determinou que as DDMs fiquem abertas 24 horas, São Paulo fez um estudo, precisa se contratar 2.400 novas delegadas de polícia, 700 novas escrivãs, 700 novos investigadores, para dar uma estrutura mínima para essas mulheres serem atendidas. Na lei é bonito, né, doutora? Mas exatamente, na prática, exatamente. Como é que funciona? Né? Mas essa cultura de a gente só apostar na polícia tem que parar. A polícia é um dos órgãos. Mas não pode ser o único e não pode ser o principal. Políticas públicas. Se hoje vamos dizer, um grupo de mulheres aí envolvidas com o poder de decidir na política chegasse para você e falasse assim, por onde a gente começa, então seria por aí que você está falando. Construir o terreno já tem. Quanto custaria construir uma nova sede da DDM? Olha, eu não tenho ideia do valor. Eu sei que teria que ser uma implementação de verbas das 3 esferas do governo, né? Porque é um projeto de uma delegacia modelo. É uma delegacia onde eu vou ter um espaço para atendimento psicológico, uma sala lilás para atender as mulheres, uma sala para realizar escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e violência sexual, acesso para pessoas cadeirantes, para pessoas idosas. É uma estrutura de funcionamento que, a partir disso, a gente pode pensar nela funcionar 24 horas. Perfeito. Bruninho Alves, vamos chamar mais um break? Você está preparado aí? Vamos chamar mais um break e a gente volta no próximo com a doutora Rosália. Elas na Pan. 9h51, gente, Elas na Pan, na reta final. É sempre um susto quando a gente olha para o relógio e o programa está acabando e tem tanta coisa ainda para ser dita. Por isso eu quero convidar a doutora Rosália Ometo, a gente está aqui falando sobre Agosto Lilás, para ela fechar a participação brilhante dela com as informações que estão faltando. Doutora, conta aí pra gente. Vamos de forma prática. Isso. Pensar o seguinte, tem o Fórum de Segurança Pública brasileiro, ele traz estatísticas anuais estarrecedoras. Eu vou dar 2 aqui. Mais de 50 mil mulheres sofrem violência diariamente. Isso equivale a um estádio lotado todos os dias. Que tipo de abuso? Todos. E aí a gente começa com outra. Tem um quadro que eu encontrei na internet, não sei quem é o autor, mas eu uso ele sempre nas minhas palestras, que é o violentômetro. Então, ele tem 3 níveis de cuidado, reage e peça ajuda. Você começa com piadas ofensivas, chantagem, mentir, enganar, ignorar, ter ciúmes, culpar, desqualificar, ridicularizar, humilhar em público.
Isso aqui é o básico. Aí a gente já vai para o pacote mais. Intimidar, ameaçar, controlar, proibir, xingar, destruir bens pessoais, que um dos mais cobiçados é destruir o celular da mulher, machucar, tapinhas, pancadinhas, brincar de bater, beliscar, arranhar, empurrar, dar tapas. E aí a gente já vai para o top final. Chutar, confinar, ameaçar de morte, forçar relação sexual, tudo isso é muito ruim. Agora, como é que isso começa? Na infância. A mulher, ela já é desqualificada desde que ela nasce. Ela é considerada, pelo machismo estrutural que nós temos, quase que uma propriedade. Então, o nível, a porcentagem das mulheres que são ameaçadas, nós temos 30%, a maior parte das mulheres ameaçadas, elas estão entre 16 e 24 anos de idade. E depois nós temos qual é a cor dessa mulher. 65% são mulheres negras. Então, as mulheres negras sofrem muito, muito mais violência do que qualquer outra mulher. Isso precisa ser dito, isso precisa ser repassado. E as mulheres têm algumas dicas. Você jovem, você menina, você mãe, você mulher mais velha, procure dentro do Ministério Público de São Paulo, vocês digitem dentro da internet, cartilha do namoro legal. Essa cartilha, quando a gente trabalha em palestras nas escolas, quando a gente trabalha nas empresas, quando a gente trabalha com mulheres que estão sendo vítimas em abordagens de câncer de mama, em qualquer oportunidade que uma mulher tiver envolvida, a gente pode trabalhar o tema da violência. E a cartilha do namoro legal traz 7 dicas, Cris. Eu tenho tempo de falar 7 rapidinho? Pode falar. Dica número 1. Confie na atitude, não nas palavras. Eu vou colocar só o nome. Depois vocês vão buscar mais dentro da internet. Dica número 2. Seu espaço é só seu. Você não precisa agradar o outro. Você sabia, Cris, que existe o código da boa namorada? Não, nem imaginava. Não existe. Mas muitos homens ditam um certo código porque eles querem enquadrar como se tivesse um código. Não existe. Você é uma pessoa igual, tem direitos e escolhas. Construa seu futuro. Como? A dica número 4. A chave da sua vida é sua. Não entregue para ninguém. O poder de decisão, se você vai fazer aquele trabalho, aquele tipo de estudo, é só seu. É você que vai ter que dar conta. A dica número 5. Não vá morar na Lua, achando que é tudo lindo, maravilhoso. Família e amigos são uma arma secreta. Você tem que equilibrar a vida pessoal com o namoro. Dica número 6. Essa é uma das que eu mais acho pertinentes. Saia dessa montanha russa de emoções. Muitos e muitos namoros, relações de amizade também podem ser relações abusivas, relações com familiares, você pode trocar o nome de namorado para irmão, para pai, para mãe, para primo, para quem quer que seja. Se você tem que viver num agrado, briga, depois agrada, depois briga, depois agrada, depois briga, isso não é uma relação saudável. E por fim, a dica de ouro. Está escrito assim, sorry. Sorry é desculpa. Fera não vira príncipe com o seu amor. Isso só acontece na Bela e a Fera da Disney. Com certeza. Muito bom, doutora. Muito bom. Bom, a gente está terminando aqui. Eu queria chamar a Ana Braga para finalizar esse programa, deixar um recadinho para a gente. Vamos lá, Bruninho? Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. O que é para você o amor num relacionamento? É decisão. É decidir que você vai amar mesmo em situações difíceis. É decidir que aquela pessoa vale a pena você investir a sua energia e os seus sentimentos. É decidir
que a sua vida vale tanto junto com essa pessoa que ela vem para somar, mesmo que algumas coisas você não concorde, ou que mesmo que algumas coisas te façam a refletir sobre qualquer questão. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Fico por aqui, beijinho, até mais. Elas na Pan. 9h58, finalizando. Doutora Olívia, super obrigada pela sua presença. Ela já está correndo daqui para cumprir as funções dela delegada. Obrigada, doutora. Eu espero poder trazê-la em breve novamente. Não, viu? obrigada pelo espaço, pela atenção sempre, Cris. Doutora Rosália, minha amiga querida, muito obrigada. Eu sempre com conteúdo maravilhoso. Obrigada. Também te espero em próximas oportunidades. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero terminar o nosso programa com uma frase do Dr. Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. E a gente sonha um mundo sem violência contra a mulher e sem violência contra ninguém. É para isso que a gente está aqui, para trabalhar por isso. Eu quero deixar um beijo para as meninas da Clínica Magras, nossa patrocinadora. Um beijo para vocês. Que estão aí sempre fazendo um trabalho maravilhoso na rua Joaquim André, 772, na Paulista. E a gente fica por aqui. Obrigada, Bruninho Alves, por estar aqui com a gente, sempre atento na mesa de som. E eu espero você, meu ouvinte, minha ouvinte, terça-feira que vem, aqui na 99.5, às 9 da manhã, com Elas na Pan. Um beijo, Piracicaba, um beijo, região metropolitana. Até a próxima. Você ouviu Elas na Pan. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.